Gente, olha aqui mais uma aula. Eu já tinha avisado na anterior que nós iríamos dedicar para o estudo dos determinantes 3 momentos. Então, a gente já passou do determinantes 1, agora vamos ver o segundo momento para o estudo dos determinantes. Aí eu chamei de determinantes 2. Vamos lá? Então, o objetivo de hoje é compreender as propriedades dos determinantes e compreender também o teorema de Binet. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui agora uma provocação. Estou trazendo uma questãozinha, mas já com uma pergunta para provocar o seu raciocínio. E aí eu digo assim, ó, calcular o determinante da matriz A mais B. Será que o det de A mais B é igual ao det de A mais det de B? Então, repare bem o que eu estou perguntando. O determinante da resultante dessa soma é igual ao determinante de uma mais o determinante da outra? Vamos ver? Estou te dando aí as duas matrizes e aí eu espero que você verifique se isso é real. Vamos lá? No outro slide a gente vai trazer a soma e para proceder na soma a gente já sabe como é. Vamos equacionar os elementos na mesma posição. Então ali a gente tem 1 menos 4, menos 3, 3 mais 10, 13, 0 menos 1, 5 mais 3, 8. Pronto. Agora, vamos calcular logo o determinante desta matriz, que é a matriz A mais B. Então, o det de A mais B, olha lá, dentro das barras, vamos colocar os elementos, e aí é o determinante de uma matriz de ordem 2. Como fazemos? Multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai dos elementos da diagonal secundária, também multiplicados. Então, vamos lá, olha aí, ó. Então, menos 3 vezes 8... menos, daí eu botei um colchete para eu não me perder com os sinais, menos 1 vezes 13. Então, na linha de baixo a gente tem menos 3 vezes 8 é menos 24, menos por menos vai dar mais, né? Depois na outra linha eu coloco, menos 1 vezes 13 é menos 13. E daí embaixo já com sinal de mais, menos 24 mais 13, nós vamos encontrar menos 11. Então, já fizemos agora o determinante da resultante. Você poderia chamar da matriz C, mas a gente quer provar se aquilo é verdadeiro ou não, então eu estou deixando det de A mais B, tá? No outro slide eu vou trazer, então, a matriz A e vou calcular o seu determinante. Det de A é 1 vezes 5, agora vai mais rápido, menos 0 vezes 3. Então, a gente vê ali claramente que dá 5. A matriz B e o seu determinante é menos 4 vezes 3, menos... E daí agora eu já não coloquei mais o colchete, vamos começar a andar mais rápido. Menos 1 vezes 10. Então, 4 vezes 3, 12, olha o sinal menos, menos 12. Menos por menos vai dar mais, 1 vezes 10, 10. Então, menos 12 mais 10, a gente tem menos 2. E daí, aqui, ó, o det de A mais B, que ficou lá no outro slide, deu menos 11. Daí, agora, a gente vai perceber que det de A mais B é totalmente diferente do det de A mais o det de B. Por quê? O det de A mais B deu menos 11, né? Det de A deu 5, que tá aí nesse slide, e o det de B, menos 2. Logo, menos 11 é diferente de 5 menos 2, né? Menos 11 é diferente de 3. Logo, det de A mais B não é igual ao det de A mais o det de B, tá? Então, isso não é verdade, isso não se verifica e agora você vai ver por que a gente está falando isso. Porque do teorema à frente você pode fazer uma confusão. Então, não quero que isso ocorra, já vamos começar logo mostrando que a soma não se verifica, tá? Vamos ver então? Seguindo adiante, eu vou trazer para vocês algumas propriedades de determinantes. Então, veremos a seguir algumas propriedades que, quando possíveis, simplificam muito o cálculo de determinantes e, eventualmente, nos permite concluir seu valor de imediato. Não precisa que a gente fique calculando tudo. Se você olhar para determinada matriz e identificar alguma característica, você já conclui de imediato o seu determinante sem precisar calcular. Então, é para isso que servem as propriedades, para nos adiantar nesta ação do cálculo, né, de determinantes, no caso aqui. Vamos ver? Primeira coisa que eu quero falar com vocês, antes de mostrar as propriedades, eu quero saber se você sabe o que é um teorema.
tá? Então, vamos falar isso. O termo teorema foi introduzido por Euclides. Euclides foi um grande filósofo e matemático que lá nos primórdios, né, na Grécia Antiga, ele escreveu um tratado do qual todos os estudos de matemática, praticamente todos, estão ali contidos, iniciados. Esse tratado consta de 13 volumes e ele é intitulado de Os Elementos. Então, esse tratado, ele estudou várias coisas, inclusive a teoria dos números, uma grande parte da geometria, tá? Então, o que é um teorema? É a afirmação que pode ser provada e de grande importância matemática. Tudo que você afirma e pode, através de algum raciocínio matemático, provar que é real, que é verdade, isso é um teorema, tá? Então, vamos então para o teorema de Binet. Então, a partir de agora, você já sabe o que é o teorema. É toda possível ideia formulada e que você pode prová-la. Portanto, é um teorema. Existe o teorema de Binet, que esse teorema de Binet foi desenvolvido por esse cidadão, né, esse matemático chamado Jacques-Philippe Marie Binet. E ele disse o seguinte: se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, preste atenção, então o det de A vezes B é igual ao det de A vezes det de B. Então, preste atenção para você não confundir com a operação de soma, nada a ver. Então, o teorema de Binet, ele fala do produto. O determinante do produto de duas matrizes é igual ao determinante dessa primeira matriz vezes o determinante da segunda, ok? É isso aí. Então, o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes, teorema de Binet. Vamos ver como é que se processa esse teorema de Binet. Então, eu coloquei compreendendo. Eu vou te dar as duas matrizes, A e B, e eu quero que você encontre o determinante de A vezes B. Então, repare, a primeira coisa que você iria fazer logo no seu caderno, multiplicar as duas matrizes para depois encontrar o determinante. Não é isso que você pensaria? Te dei A, te dei B. Encontre o det de A vezes B. Ah, peraí, professora, que eu vou fazer a multiplicação primeiro. Não. Então, o que é que o teorema de Binet nos traz? Eu vou calcular o det de A, tá? Ou seja, 2 vezes 5, menos 3 vezes 1. Então, o det de A é 10 menos 3, 7. Agora, eu vou calcular o det de B. 3 vezes 4, menos 5 vezes 2. Então, 12 menos 10, det de B é 2. E como é que eu faço, então, para encontrar o det de A vezes B? Repare que eu não fiz a multiplicação de A por B. Eu vou usar o teorema de Binet. Det de A vezes B é igual ao det de A vezes o det de B. Então, o determinante de B é 7, o determinante de A é 7 e o de B é 2. O determinante de A vezes B é 14. Portanto, não precisei calcular a multiplicação entre as duas matrizes. Eu apliquei o teorema de Binet. Ok, gente? Que isso não existe teorema para soma. Existe para multiplicação. Ok? Vamos lá. Seguindo aí, a primeira propriedade, ela fala de propriedade de filas nulas. Se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna de uma matriz quadrada forem nulos, o determinante é zero. Preste bem atenção. Se todos os elementos, ou de uma linha ou de uma coluna, se forem nulos, o determinante é zero. Olha aqui o caso dessa matriz B. A coluna 1, toda é zero. Preciso calcular esse determinante? Não. Eu vou dizer logo que é zero. E se você duvidar, vamos calcular ali do lado, ó. Menos 3 vezes 0, menos 0 vezes 1, 1 vezes 0. Vai dar zero. Mas não precisava calcular. Por quê? Essa propriedade me garante que se tem uma coluna que é toda nula, o determinante é zero. Ok? Você evitaria esse desperdício de tempo, né? Já pularia para uma outra questão, já estaria com essa questão resolvida. Ok? Essa é a propriedade 1. É isso que ela faz. Atalha o nosso trabalho, tá? Ela nos dá um ganho aí de tempo, de raciocínio. Vamos lá.
Propriedade número 2, ela fala de propriedade de filas iguais. Se duas linhas ou duas colunas de uma matriz quadrada forem iguais, seu determinante é nulo. Olha aí a matriz M. Aí você pode enxergar de duas formas, né? Duas linhas são iguais, ou duas colunas. Então, o determinante é nulo. Então, as duas colunas dessa matriz são iguais. O determinante dessa matriz é zero. Não preciso calcular, mas se você ainda duvida, vamos lá, ó. 2 vezes 3 menos 2 vezes 3, que é zero, tá? Mas não precisaria calcular nada disso que eu coloquei aí, tá? Bastaria olhar colunas iguais, determinante zero, ok? Esse é o ganho que te dá a propriedade 2. Que em outros livros vocês vão encontrar com a outra ordem, não necessariamente será a propriedade 2, mas é a propriedade de filas iguais, ok? Vamos lá, propriedade 3 fala de a propriedade de troca de filas paralelas. Se trocarmos de posição entre si duas linhas ou duas colunas de uma matriz quadrada, o determinante da nova matriz é o oposto do determinante da primeira matriz. Olha lá. Então, eu troquei, tá? Eu troquei ali, ó, chamei a matriz A e a linha, tá? A matriz A é 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 5, 1, tá? E para calcular, eu fiz ali um cálculo que vocês ainda não viram, determinante de ordem 3, vocês vão ver na aula seguinte, mas não tem problema, eu já disse, o determinante é 16. Mas o determinante dessa outra matriz, que eu fiz uma troca aí, tá? Eu fiz a troca, preste bem atenção que eu fiz, a linha do meio ficou idêntica, tá? Foi o que eu fiz ali, eu troquei. Então, como eu fiz a inversão, tá? Trocamos de posição entre si duas linhas. Então, olha lá, a linha 1 com a linha 3, a gente trocou de posição ali os elementos, tá? Então, já sei que o determinante é o oposto do determinante da primeira matriz. Ok? Essa é a propriedade 3. Propriedade 4 fala de multiplicação de uma fila por uma constante. Então, se multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou de uma coluna por um número real qualquer, vou chamar de K, então o determinante da nova matriz é o produto de K pelo determinante da primeira matriz. Então, estou te dando aí a matriz D, formada pelos elementos 3, 2, 4 e 5. Eu vou calcular o determinante de D. Olha lá, D de D. 4 vezes 2, menos 3 vezes 5, tá? Ou 3 vezes 5, menos 4 vezes 2, 15 menos 8, que dá 7, tá? Então, agora, ó, eu vou te dar uma matriz E. Repare que da matriz D para a matriz E, existe uma diferença ali na segunda coluna. Foi o que eu fiz. É como se eu pegasse a matriz D e multiplicasse a segunda coluna por 2, né? A propriedade está dizendo isso. Se multiplicarmos os elementos de uma linha ou de uma coluna por um número real, o determinante fica multiplicado por esse número real, tá? Então, pela teoria que está escrito aqui, ó, o determinante de E deverá ser 2 vezes 7, né? Porque a segunda coluna está multiplicada por 2. Vamos ver? Olha lá, o determinante de E. Então, vou escrever 3 vezes 10, menos 4 vezes 4. Então, 30 menos 16 dá 14. É exatamente isso. Deixa eu pegar meu lápis aqui, ó. Então, ó, qual foi o número real que eu multipliquei aqui essa coluna para encontrar essa? No caso aqui, o K, ó. Esse K aqui, o número real que eu multipliquei foi 2, multipliquei por 2. Logo, o determinante da matriz E tem que ser o determinante da matriz D multiplicado por 2, que é exatamente o que deu. 7 vezes 2, 14. Essa é uma outra propriedade que pode ajudar também, tá? Lembre-se que a propriedade 3, vocês ainda vão verificar lá para a ordem 3, tá? Na próxima aula, mas ela já foi dada. E para a propriedade 5, que apresenta um novo elemento chamado de matriz triangular, olha lá, ó. Se todos os elementos de uma matriz quadrada
situados de um mesmo lado da diagonal principal forem nulos, o determinante da matriz será igual ao produto dos elementos dessa diagonal. Preste atenção que eu estou dizendo ali, ó. Se, aí no caso, tem que ser quadrada. Eu coloquei aqui uma matriz bem grande, tá? Até para que você não consiga calcular esse determinante. Então, se todos os elementos de uma matriz quadrada situados de um lado da diagonal principal forem nulos, o determinante dessa matriz é igual ao produto dos elementos dessa diagonal principal. Então, eu posso afirmar com toda a certeza de que o det de A é 1 vezes 3 vezes 5 vezes 2, tá? Que é igual a 30. Ok, gente? Então, essas foram as propriedades, o teorema de Binet. E na próxima aula, no determinante 3, a gente vai ver o determinante de ordem 3, ok? Por hoje, a gente apresenta a matriz triangular, chama-se matriz triangular toda matriz quadrada na qual são nulos todos os elementos situados no mesmo lado da diagonal principal. Você viu, né? A gente fica por aqui e aqui apresenta as nossas referências bibliográficas, ok? Beijos e até determinantes 3. Vamos lá?